aqui na Terra. Não é? Então, nós precisamos prestar atenção aonde nós estamos, né, colocando a nossa felicidade, gastando o nosso tempo, né? Nós estamos introduzindo em nós esse evangelho de amor, esse evangelho que nos convida nessas reflexões mais profundas da nossa vida. O que é que eu estou fazendo aqui? O que a vida espera de mim? Hein? Aí ele continua. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Então, ele está dizendo aqui que todas as indicações do Evangelho nos prima, né, pelo cuidado, pela nossa evolução, sabe? Então, ali nós vamos descobrindo um caminho de a gente viver mais leve, né, mais tranquilo, sem tanta ansiedade como hoje em dia na sociedade, é a ansiedade, a depressão, né, que sufoca, que acaba até as pessoas tirando a própria vida, nesse desespero. Enquanto nós temos, né, esse médico divino, que é Jesus, que trouxe para nós esse roteiro de vida. Aí ele diz assim: nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que o outro te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspira a ser maior, se no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Então, olha só a receita do Evangelho de Jesus, né? Será que nós estamos pegando essa receita e seguindo ela? Ele é o nosso médico divino. Nós, quando estamos doentes do corpo, nós vamos ao médico, não é verdade? E o médico manda a gente fazer exames e passa a receita, né? Se caso achou alguma coisa, de remédios que a gente precisa tomar. A gente segue a receita do médico? Então, Jesus é o nosso médico divino. E ele deixou essa receita para nós. Porque enquanto a gente não seguir, né, nós vamos nos sentir infelizes sempre. Nós vamos nos sentir sempre doentes, né? Então ele continua: nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Não é isso que o Evangelho, não é isso que a doutrina espírita, né, que Allan Kardec trouxe para nós, né? É a verdade nua e crua para nós, né, da espiritualidade, que a morte não existe, né, que nós temos muitas vidas e teremos muito mais, quantas forem necessárias para a nossa evolução. Então nós temos a verdade e essa verdade nos liberta da ignorância. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Isso Jesus diz cada ofensa. Olha só, né? Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. O que a gente faz? Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo. Toma tua cruz e segue-me. Nós estamos fazendo isso? Hein?
nós estamos nas crises, né? Nesse momento tão difícil ao qual a humanidade está passando, nós estamos querendo chegar perto de Jesus, como ele diz aqui. Nós estamos negando, quando ele fala nega-te a ti mesmo, é negar o nosso eu de vaidade, o nosso eu do orgulho, né? E pega a tua cruz e segue-me. Sabe quem fez isso? Que nós temos na história? Paulo de Tarso. Todos aqui vocês conhecem, né? Paulo de Tarso, que ele é, né, um dos maiores apóstolos que Jesus teve, né, que levou o evangelho de Jesus a todos os cantos. E ele, antes de ser Paulo, ele era Saulo, né? Ele era um seguidor das leis de Moisés. E ele era tão assim envolvido, né, nessas leis de Moisés, que eles não admitiam, né, Jesus. Então ele era um perseguidor dos cristãos. Até que todos vocês conhecem a história, né, de Paulo de Tarso. Ele foi perseguir Jesus, e quando ele estava na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele. E aí ele fica cego, e ele cai de joelhos e pergunta: Jesus. Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele fala: Jesus, o que queres que eu faça? Aí Jesus pede para ele entrar na próxima cidade e procurar um tal de Ananias, que era a pessoa ao qual ele ia até essa pessoa para matá-lo. E aí ele vai, né, até a cidade, e aí começa a história, né, que eu não vou contar aqui. Quem quiser ler, procure esse livro, Paulo e Estevão, que é de psicografia de Chico Xavier, né, pelo nosso querido Emmanuel. Então, depois, né, que ele se transforma em Saulo, porque aí ele começa a praticar as lições de Jesus. E aí o que acontece com o Paulo? Chega um momento, quando ele já está no finalzinho da vida dele, é linda a história, que existe o Estevão também, né, que é Paulo e Estevão. Quando ele está no finalzinho já da vida, ele fala: já não sou eu quem vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. Porque ele viveu intensamente as lições de Jesus. As passagens desse livro, as demonstrações dos seus exemplos, a sua dedicação incansável, é um exemplo para todos nós. Então é isso que Jesus fala aqui, né? Aí ele continua, para encerrar: nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Então todos nós sabemos, né, que Jesus, quando ele fez a passagem linda dele aqui na terra, né, fazendo aqueles milagres, entre aspas, atendendo a todo mundo com carinho, com amor, com dedicação, né? Ele curava, né? Mas ele olhava a criatura, às vezes era um aleijado, mas ele sabia que aquela criatura que estava aleijada, além daquele defeito no corpo físico, ele precisaria melhorar o seu espírito, né? Então, nós, né, precisamos, né, aderir essa receita, né, desse médico divino na nossa vida. Com certeza, nós não vamos adoecer com tanta facilidade. Porque se nós vamos ao médico, né, do corpo e tomamos um remédio com fé,
Muitas vezes a gente se cura. Imagine pegando essa receita, né? Que nos dá a diretriz do bem viver. Então nós vamos mudando a nossa mente, o nosso modo de pensar, nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, que é a razão de muitas vezes a gente perder a paciência, né? Muitas vezes a gente olha para o outro como não era para ser olhado. Então, com essa receita, nós vamos reciclando, né, o nosso interior. E vamos colocando esse medicamento, pouco a pouco, dentro de nós. Então, quando vem uma injúria, a gente já está com o remedinho aqui dentro. Como é que eu devo agir? Aí, quando vem uma outra, aí a gente já tem o medicamento. Então, é nessa atitude que nós vamos nos modificando, que nós vamos sarando, que nós vamos curando a nossa alma. Nesse contato com as lições de Jesus. Aí, para terminar, ele diz: sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificadas nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. Gente, vocês pararam para pensar nisso? Hein? Que nós temos uma ficha, hein? Né, Rogério? Nos departamentos superiores, meus queridos. Olha só como nós somos queridos por Deus. Nós não estamos soltos aqui, não. Hein? Olha só, aí ele continua. Dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações nossas. Gente, vamos parar e vamos pensar. Aí ele continua, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persistir em fugir do remédio. Não é lindo isso? Aqui ele resume esse final é muito importante, porque se nós não seguirmos essa receita, não existe milagre, Jesus não pode curar a gente. Como se o médico aqui na matéria, se a gente não seguir a receita dele, a gente não vai se curar. Não é lindo? Hein? Como ele fala aqui. Então, é uma reflexão. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nós temos uma ficha em planos superiores, nas esferas superiores, aos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham. Então, vamos tirar essa ideia, né, de que somos vítimas, hein? Que somos só perseguidos por obsessores, hein? Vamos tirar tudo isso agora, aqui. Vamos pensar que nós somos queridos e amados, né, pelo benfeitor maior que a terra conheceu, que é Jesus, esse divino médico que cuida de todos nós até o dia de hoje e vai continuar até o final da nossa evolução espiritual. Então, essa mensagem é do nosso amado Emmanuel, que vem nos trazer essa mensagem de consolo para nós. Para a gente pensar que acima de nós, primeiramente, é Deus, sempre, e depois é Jesus, sempre. Né? Então, vamos analisar, né, profundamente essa mensagem. Essa mensagem eu coloquei há uns dias atrás no grupo do Vinha de Luz, né? Ao qual todas as mensagens do Emmanuel são profundas. Por quê? Porque o Emmanuel, como todos conhecem, foi o mentor de Chico Xavier, né? E ele fala que nós fazemos cursos aqui na casa, não tem cursos? Né? Tem estudo,
ele faz estudo do Evangelho de Jesus nas esferas mais altas e traz essas mensagens para nós, esses livros, né, com essas mensagens profundas que só ele traz. Então, essa mensagem, que chama-se Divino Médico, que é Jesus, possa calar fundo no nosso coração hoje. Ao sairmos daqui hoje, nós temos que sair mais revitalizados, mais fortalecidos, porque nós temos, né, alguém que cuida de nós. A gente não pode perder a esperança, nunca na nossa vida. Sabe, quando a gente lê isso, quando a gente sabe, né, porque quando a gente sabe, a gente deixa de acreditar, porque acreditar você deixa de acreditar, mas quando você sabe mesmo, né? Então a gente sabe que existe na nossa vida, como na vida dela, na sua vida, na dele, existe espíritos superiores que estão cuidando de nós. Então eles olham para nós, a ficha lá, Elaine, Eliana, a ficha, eles vão lá e envolve, olha o que ela está fazendo, o que está resultando daquilo. Não é importante a gente saber disso? Hein? Porque a gente se sente amado, não é? Nós somos ainda meio crianças, né? Que sabendo que o pai e a mãe cuidam, não dá uma alegria? Né? Quando o filho chega em casa, vê aquela comidinha que a mãe fez, né? Vê aquele carinho, a mesma coisa somos nós que somos filhos de Deus. Né? Nós ficamos felizes quando nós, né, temos notícias, porque a gente acaba esquecendo, nos distraindo no aqui e agora, né, que é a nossa vida, e a gente acaba esquecendo desse olhar de Deus para todos nós, que nos ama incondicionalmente, não é? E que nós possamos, ao sair daqui, levar, né, essa certeza em nossos corações, que nós temos um divino médico, que é Jesus. Né? É só a gente querer. Né? Hoje tem internet, você acessa lá a internet, não acessa? Vamos acessar Jesus com o nosso pensamento, sabe? Acessar Ele na nossa vida, introduzir Ele dentro de nós, convidar esse divino amigo, esse divino médico, para que ele participe da nossa vida, sabe? E aí nós vamos descobrir a verdadeira felicidade, porque como ele disse, eu sou o caminho, né, da verdade e da vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não passar por mim. Então a mensagem da noite é essa, né? Então, antes de dormir hoje, se liguem com o divino médico Jesus, porque ele sabe das nossas deficiências, das nossas carências, né? Então nós vamos agora, meus amados, encerrando esse evangelho, né, ao qual Jesus, né, é o nosso sol que irradia nas nossas vidas, que ilumina tudo e a todos. Jesus amado, sê conosco, Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço, a nossa vontade, ao nosso querer de aprender através de Ti as leis divinas do nosso Pai. Sê conosco, Jesus, nas horas mais difíceis da nossa vida. Ampara-nos, divino Senhor, para que possamos ser mais atentos, ser mais esperançosos, sermos mais positivos perante a vida que o nosso Pai nos presenteou nesta reencarnação. Que possamos, Jesus amado, fazer dela o melhor que nós podemos, aproveitando o nosso tempo, dentro desse tempo que a vida nos dá,
trazendo-te para junto do nosso coração, para que os nossos sentimentos possam ser de amor, de fraternidade, de bondade e de caridade, como vós nos ensinastes, Senhor. E nesta postura, Jesus querido, nós te rogamos ainda que possas abençoar o nosso lar, a nossa família, para a qual nós fomos convidados a estar juntos nesta reencarnação. Que a tua luz divina possa ali estar harmonizando o nosso lar, a nossa família, em saúde, em muita paz e em muito amor. E é nessa atmosfera de muita gratidão, Mestre amado, que nós vamos rogando a Ti ainda, que possas envolver esta casa, ao qual nos dá esta oportunidade de trabalho, de aprendizado para a nossa vida, iluminando os departamentos, envolvendo os seus trabalhadores assistidos, trabalhos realizados, a evangelização infantil, para que essa semente possa ser levada a esses corações que estão começando nessa nova oportunidade num corpinho físico, Senhor. E é assim que nós vamos rogando a Ti que possa derramar sobre nós, sobre essa sala, o seu imenso amor. E cada um de nós vamos sentindo agora esse envolvimento que emana do nosso Mestre Jesus, que é utilizado através dos mensageiros que aqui se encontram, que vão assim pacificando cada um de nós, envolvendo o nosso corpo físico, espiritual, mental e emocional, nessa emanação de luz e de muita paz. E é assim que amorosamente nós vamos pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.